Fala galera! Imagina a seguinte situação, você está participando de um processo seletivo da empresa dos seus sonhos e você já passou por várias etapas e na última etapa, na entrevista com o gestor, ele começa a falar de Excel. Caraca, ferrou, né? Mais ou menos. Vão aqui comigo que eu vou te desafiar e aí eu vou te ensinar mais ou menos o que acontece. Antes de tudo, solta a vinheta. Então é o seguinte, com a planilha baixada, você vai perceber aqui comigo o contexto da situação. Então imagina que ele chegou, trocou uma ideia com você, explicou como é que funciona a empresa. É uma empresa, sei lá, de consultoria, e aí tem alguns clientes, alguns contratos, então ele foi mostrando para você os contratos. Aqui eu vou só ativar rapidinho antes a guia, aproveitar, né, para você entender, em exibir, eu vou ativar o título para aparecer aqui ABC e 1, 2, 3, e basicamente isso, o título e o número aqui do lado da linha. Então o que vai acontecer? Você vai perceber que na planilha você tem alguns contratos aqui, contrato 1, 2, 3, 4, algumas refinarias que participaram desses contratos, por exemplo, Canoas, aí aqui embaixo você tem Rio de Janeiro, na refinaria de Manguinhos e Duque de Caxias e os produtos. E aí do nada ele começou a te questionar, por exemplo, quantos contratos tem? Eu tenho dificuldade aqui, eu queria tua ajuda para entender quantos contratos eu tenho. Eu costumo rolar até aqui embaixo, olhar, eu tenho 50 contratos. E também, às vezes, eu quero saber quantos contratos eu fiz, por exemplo, com gasolina de aviação, ou então com GLP, ou então com, sei lá, solvente, lubrificante. E eu tenho muita dificuldade disso no dia a dia. Então, se você entrar aqui na minha empresa, você vai me ajudar muito com isso. Você domina, você sabe fazer, pô, tenta me ajudar. E ele te pergunta essas três coisas. Quantos contratos tem? Basicamente, a gente vai botar aqui. Quantos contratos eu fiz com GLP, mas eu poderia, por exemplo, escrever aqui, lubrificante, lubrificante. E quantos contratos eu fiz no Rio de Janeiro, que vai ser a parte mais complicadinha. Então, olha só, para eu fazer a quantidade de contratos, eu posso utilizar funções que contabilizam. Então, assim, tudo eu quero contar aqui. Eu tenho função que conta quantas informações tem aqui, funções que conta com uma condição, conta vazio e por aí vai. Se eu escrever aqui, por exemplo, o gatilho de chamar a função, que é o igual, e começo a escrever cont, começa a aparecer algumas informações então aqui. Eu tenho cont num, eu não tenho nenhum número aqui, então eu não vou utilizar. Eu tenho cont C, parece que faz sentido, cont se for lubrificante, a gente só tem que saber como utilizar ela. Cont 6, que é quando tem mais de um critério, né? Cont valores, quando ele conta, calcula o número de células em intervalos que não estão vazios. Então, por exemplo, se eu colocar esse cont valores, parece fazer sentido para o primeiro caso. Então você vai chegar e falar assim para o cara, vou apagar rapidinho aqui. Você vai chegar e falar assim, pô, gestor, o cara que eu quero entrar aqui, eu sei te ajudar muito. Eu vou chegar aqui e vou escrever aqui, cont valores. O cont valores, ele traz para você a quantidade aqui que você tem numa coluna. E se eu apertar, por exemplo, aqui, na coluna D, ele conta quantas células estão preenchidas. Então eu vou dar Enter e ele vai me trazer 51. Mas se você perceber, você vai ver que o produto, o título, ele está atrapalhando a contagem. Então eu vou chegar aqui, vou dar um zoom rapidinho. Eu vou chegar aqui e vou botar um -1 no final. Agora eu entendi! Então, lá na frente, daqui um mês, quando a gente tiver mais de 40 contratos, que está bombando, você vai perceber que conforme a gente for adicionando aqui embaixo, vim aqui embaixo, coloquei, copiei esse aqui com Ctrl C, colei aqui embaixo com Ctrl V, ajustei aqui, contrato 51, foi no mesmo lugar e foi GLP. Você vai perceber, futuro gestor, que eu tenho 51 agora. Aí ele, pô, muito legal, não sei o que e tal. Aí vai dar continuidade. E ele vai falar, pô, muito maneiro. E o lubrificante, como é que eu faço? Pô, é simples. Você vai escrever aqui o cont.c, e você vai fazer a mesma coisa. Você vai selecionar o intervalo aqui, né? Vai apertar ponto e vírgula para pular para a próxima opção, o próximo argumento aqui, e aqui tem um critério. O que você vai fazer? Você vai simplesmente clicar aqui em cima, tá? Na célula H8 e vai dar OK. Agora tudo vai mudar. Ele vai te trazer quantas vezes a palavra lubrificante aparece. Se você escrever de novo aqui GLP, ele vai trazer 7. Aí o cara, pô, ficou impressionado. Ele pergunta, e no Rio de Janeiro? Como que eu acho isso? E aí complicou. E aí esse é o desafio. Eu queria que você parasse aí e tentasse fazer. Você tem duas maneiras geralmente de fazer isso. Uma que você tem que ter um conhecimento de funções de texto.
você não conhece, tenta procurar um pouquinho aí, a gente vai produzir alguns vídeos, eu te mando depois. Que basicamente seria o quê? Você adicionaria, clicaria aqui na coluna D, botaria aqui inserir, nova coluna, e aí você teria que botar aqui, por exemplo, cidade. E aí usar funções esquerda, extrair texto, para trazer só o Rio de Janeiro aqui. Então você tiraria, voltando aqui em cima, você tiraria, por exemplo, só Canoas, só Guamaré. Mas eu não vou falar disso aqui agora não. Eu vou te dar uma sacada genial aqui. Olha só. Se eu escrever aqui, por exemplo, A e B, e escrever A, Ezinho da C&A, B, F11, cliquei no A, F11, E comercial, F12, ele juntou os dois. Vou clicar aqui, vou botar na página inicial e vou usar a borrachinha para limpar tudo. Ou seja, ele juntou os dois. Eu vou fazer a mesma coisa aqui dentro do critério. Então, olha só. Quando eu chego, por exemplo, e escrevo assim, ó, Cont C, seleciono esse intervalo do C, que é onde teria o Rio de Janeiro, e clico no Rio de Janeiro, vai dar 0, porque eu não tenho nenhum Rio de Janeiro aqui. Se eu tivesse aqui, ó, Rio de Janeiro, ia aparecer aqui do lado 1, porque ia passar a ter um Rio de Janeiro aqui, mas não tem. Então vou dar um Ctrl Z para voltar. E olha o que eu vou fazer. Ao invés de botar só o J8, eu vou dar um zoom aqui para você entender. Eu vou usar, ó, no J8 aqui, um E comercial, ou seja, vai pegar a palavra Rio de Janeiro do J8 e vai concatenar, e eu vou escrever entre aspas um asterístico. E aí, ó, vai resolver o meu problema. Se eu escrever, por exemplo, aqui, ó, Canoas, eu tenho 5. Por que isso aconteceu? O asterisco é um caractere coringa, ele representa qualquer coisa. Então, se você pegar Rio de Janeiro e concatenar, juntar com qualquer coisa, não importa o que tiver depois, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, ó, depois do Rio de Janeiro, o asterisco ele vai representar qualquer coisa após Rio de Janeiro. E aí vai dar certo. Entendeu a sacada? Agora eu saquei! Então, essas e outras aí vocês vai acompanhar aqui com a gente nos próximos vídeos. Então, basicamente, isso vai fazer você entender, mostrar para o cara que você domina o Excel. Isso aqui é uma sacada muito boa. Se o cara souber Excel, ele vai ficar impressionado. Se ele não souber nada, tipo, você vai impressionar desde o início, entendeu? Se ele souber mais ou menos, você impressiona aqui. Se ele não souber bastante, você já impressiona ali na cidade. Fechou? Então, é isso. Isso era o que eu queria te mostrar. Espero que você consiga fazer aí, tenta fazer, baixa, tenta fazer. Se tiver alguma dúvida, fala comigo. Valeu? Abraço!